Olá, vim aqui hoje para a gente conversar sobre alguns conceitos da psicoterapia analítico-funcional, mais conhecida como FAP. Vem comigo. A gente postou no nosso Instagram, então quem não segue a gente já pode ir lá, falando sobre alguns conceitos sobre comportamento clinicamente relevante, que são os famosos CRBs dentro da FAP. E daí teve algumas pessoas na caixinha de perguntas que a gente colocou que tinham algumas dúvidas sobre. Daí a gente pensou como é que seria de uma forma mais interessante para a gente trazer um pouco mais sobre esse conceito de uma forma mais prática dentro da clínica. E daí eu formulei um estudo de caso bem reduzido, inventado da minha cabeça, tá? Então a gente vai dar o nome aqui, o que a gente quiser dar para não ter nenhum tipo de identificação, nada a respeito de algum cliente, alguma cliente, nada disso. Para a gente poder identificar o que a gente está chamando de comportamento clinicamente relevante. Deixa eu compartilhar aqui o caso. Então, bom, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, a gente precisa de entender o que é que a gente está chamando de CRB. Então, CRB é a sigla no inglês, mas no português a gente vai encontrar em alguns livros também a sigla de CCR, que é o comportamento clinicamente relevante, traduzido para o português. Então, a FAP ela seleciona, né, o CRB1 e o CRB2. O CRB1 enquanto um comportamento problema e o CRB2 enquanto um comportamento de melhora. Putz, tá bom, Paula, mas como é que a gente vai ver isso acontecendo? Qual que é a parte prática disso? Como é que a gente pode aplicar isso? Como o próprio nome já diz, é um comportamento clinicamente. Então, é um comportamento que acontece dentro da clínica que a gente vai observar. Putz, mas o cliente ele tá ali comigo só durante 50 minutos, 4 vezes na semana. Então, por que esse comportamento para a gente observar só ali na clínica? Não, são comportamentos que a gente identifica dentro do caso clínico e que acontece dentro da clínica, porque a gente está falando que ali na clínica, entre terapeuta e cliente, existe uma relação. Então, nesta relação, o cliente também se comporta. Então, os comportamentos que aparecem fora da clínica também vão aparecer dentro da clínica. E daí, esses comportamentos a gente consegue evocar, a gente consegue reforçar, a gente consegue colocar em extinção ali dentro da relação conversar sobre eles, identificá-los junto com o cliente, e poder trabalhar de alguma forma. Então, por isso que é identificado deste jeito. Vamos para o caso para ficar um pouquinho mais claro? Então, tá bom. O cliente chega para nós e traz a seguinte queixa. As pessoas se distanciam de mim, eu não sei por quê. Quando eu vejo, eu já me sinto sozinha. Quando eu percebo, eu já estou sozinha. Eu sinto que elas não têm muita paciência comigo. Às vezes elas falam que eu sou folgado e que eu não me interesso muito pela vida delas. Então a gente consegue identificar que tem pouco autoconhecimento, ou seja, se a gente pudesse traduzir isso dentro da análise de comportamento, então ele identifica poucas coisas que ele faz. Então, ó, já começa a identificar algumas questões. Então, ele identifica pouco o seu comportamento e qual que é o efeito, por exemplo, quais são as consequências. Então, assim, olha, eu não sei por que elas se distanciam de mim. Então, a gente já começa, através dessa queixa, levantar algumas hipóteses. Lembra, são hipóteses, porque a gente precisa de um caso, né, identificar mais elementos para a gente observar. Mas é que a gente consegue perceber algo, né, de, olha, as pessoas estão dizendo que eu sou folgado. Então, daí já pode vir um pensamento de algumas sensações que pode gerar também na terapeuta, que outras pessoas lá fora, de amigos, de relações, também podem sentir. Então, será que o que eu estou sentindo aqui quando eu atendo ele é algo parecido com o que outras pessoas lá fora estão descrevendo? Então, observe, na própria relação entre terapeuta e cliente, gerou-se um sentimento ali, gerou-se sensações na terapeuta que pode ser parecido com o que acontece lá fora através do comportamento dele. E aí, uma outra dica que tem a ver com eu não me interesso muito pela vida das pessoas, né? Então, as outras pessoas descrevem isso.
aprofundando um pouquinho mais, né, com alguns aspectos, algumas histórias de contingência que ele traz durante os atendimentos, eu sempre tive tudo o que eu quis. Eu nunca precisei fazer muito esforço. Então, nessa frase, a gente também consegue trazer algumas análises, algumas hipóteses de que pode ser que tinha um reforço muito livre ali. De ele não precisava de emitir comportamento, não precisava de ter uma resposta para alcançar uma consequência, alcançar um reforço, ser reforçado por aquilo. Então, se eu não precisava, por exemplo, de preparar a minha comida. A comida já estava pronta, ela já estava ali para mim. Então, eu não precisava de emitir um comportamento para ter consequências desse comportamento. Então, eu não precisava de ter muito esforço para isso. Eu nunca precisei dividir as minhas coisas, eu sempre pedia emprestado, eu tinha, né? Então, quando alguém me pedia, eu não precisava de emprestar, eu não era muito exigido para isso. Então, também pode trazer outras hipóteses para a gente ir somando a esse estudo que a gente está fazendo, toda essa análise desse caso, que também é importante, será que essa história está desenvolvendo qual tipo de repertório? O que está se mantendo ali? Qual que é a forma que ele, então, vai se relacionar com as pessoas que estão ali junto com ele? Uma outra frase que a gente pode identificar de eu nunca precisei dividir muita atenção dos meus pais. Eu sei que eles trabalham muito, mas para que eles tiveram filho então? Se eles não quiserem, se eles não queriam ter todo esse direcionamento de atenção, cuidado para mim, então não tivessem filhos, né? A responsabilidade é deles, não é minha, e não tem nada que eu possa fazer para diminuir o trabalho deles. Então, observem o contexto, observa como ele se coloca na relação com as pessoas, e juntamente trazendo tudo isso para linkar com a queixa que ele está trazendo ali e que gera sofrimento. Se ele está ali na clínica, é porque gera sofrimento e ele ainda não consegue entender e identificar o que é que está causando esse sofrimento ali. E é nosso papel destrinchar tudo aquilo que ele está trazendo através das nossas análises. Então, quando a gente pega tudo isso e começa a identificar os comportamentos que vão aparecendo na clínica, alguns exemplos de comportamento problema, né? Lembrando o Serbeu, então a gente observa que ele importa-se muito pouco, quase nada, com o impacto que tem na terapeuta quando ele pede para desmarcar a sessão em cima da hora. Então, a gente começa a ver, por exemplo, de não se importar se ela tinha uma agenda cheia, se vai atrapalhar financeiramente, porque eu não tendo ali tendo meu horário vazio, ela não vai conseguir colocar outra pessoa, então ela não vai receber. Então não tinha muito esse impacto, essa preocupação com o que seria o desmarcar em cima da hora, independente do limite que se era colocado ali, não teria esse impacto. Mandar mensagens, né? Manda mensagens fora do horário de trabalho dela, então bem tarde da noite, sem parecer se incomodar com qual que é o impacto que vai ter nela, se vai atrapalhar, e com assuntos que não são tão urgentes, ou seja, daria para esperar o dia seguinte. Então, mais de algo mais imediato, de pouco autocontrole, muito mais impulsivo, dentro deste lugar do não se importar muito com as consequências que teriam para a terapeuta, que levaria para ela, por exemplo, dela ficar preocupada, porque eu estou mandando mensagem tarde, achando que é uma urgência, que ela precisa de se atentar, então não tinha muito esse cuidado. Pede para trocar o horário, mas quando chega no dia, não aparece e não desmarca a sessão. Então, mais uma vez, um outro comportamento que a gente observa dentro dessa classe de comportamento, né? Digamos assim, que tem essa mesma função de não se importar muito com o outro, de não identificar as consequências que o comportamento dele leva para as pessoas. E até para ele mesmo, né? De ser pouco impactado com isso. Durante a sessão também de falar bastante, sem dar espaço para a terapeuta falar, tem outro comportamento que a gente observa dentro dessa mesma classe. Então, com isso, a gente pode já levantar algumas possibilidades de comportamento que seriam comportamentos de melhora na clínica.
para a gente poder perceber de que quais são os comportamentos, quais são as respostas ali que a gente precisa de perceber, que daí não vai ser uma resposta completa, já com um comportamento-alvo já alcançado. Vai ser uma resposta que vão ser pequenas aproximações sucessivas da onde a gente quer chegar naquele comportamento final. Então, se ele já emite um pequeno comportamento em que ele se importa um pouco com a terapeuta, por exemplo, já é algo importante para ser reforçado. Então, por exemplo, numa mensagem em que ele pode dizer e descrever não sei se você está ocupada agora, mas será que a gente poderia marcar uma sessão? Nossa, isso já é super um comportamento de melhora. Aqui a gente já consegue perceber que ele já tem um pouquinho mais dessa observação de qual que é o impacto para a terapeuta, por exemplo, de marcar esta sessão. Será que ela vai estar ocupada? Será que não? Então, já é algo importante. Identificar as consequências do comportamento. Então, dentro do trabalho ali com a terapeuta, é um processo de identificação das consequências, dele poder observar os impactos que teriam, de identificar que todo comportamento vai ter uma consequência, e qual que é essa consequência dentro das relações, e como que até os próprios sentimentos, como eu já descrevi aqui logo no início desse vídeo, né? Como que os sentimentos, sensações que a terapeuta vai sentindo pode ajudar como um feedback para ele sobre quais são os outros sentimentos que as outras pessoas também sentem por ele. E isso pode ajudar a ele a observar quais são essas consequências de, nossa, então quando eu ajo assim, as pessoas sentem de determinada forma. Quando eu ajo de determinada forma, outras formas, elas podem sentir outras coisas. Então, se eu quero me aproximar delas, eu preciso mudar e ajustar alguns comportamentos, identificando na minha história, do porquê que, o que tem de por que esses comportamentos estão sendo mantidos, como que a gente pode alterá-lo, como é estar mais como é lidar com alguma tolerância, uma certa tolerância à frustração, de se autorresponsabilizar pelas consequências dos comportamentos, então perceber o impacto que tem na terapeuta, né, como uma das situações. Isso pode vir também como um pedido de desculpas. Nossa, me desculpe, eu atrasei, eu peguei trânsito. Ou um feedback mais assertivo, né? Seja para terapeuta, seja dando feedback do que ele percebeu dele mesmo na sessão. Atentar-se um pouco mais para o outro. Então, às vezes, ali na sala de espera, a terapeuta observa que ele está tendo um cuidado maior com a secretária, que antes não se importava muito, chegava e falava alto no telefone, que seria um comportamento problema, e agora mais a gente começa a observar que tem alguns comportamentos diferentes ali. Já eu não posso falar agora, eu estou num contexto aqui que eu preciso falar baixo, então depois eu te ligo e a gente termina essa reunião. Então, assim, são esses comportamentos que vão ajudando a gente a identificar o processo terapêutico, um processo de melhora que tem tudo a ver com a queixa inicial do cliente. E é importante a gente perceber que esses comportamentos clinicamente relevantes é preciso de estar alinhado com o cliente, ele precisa de estar de acordo, de faz sentido para você, faz sentido para você a gente perceber quais são os objetivos dentro da terapia, se quando vai identificando, né, assim, esses comportamentos, o quanto é que ele se aproxima a diminuir o sofrimento e viver uma vida que faça mais sentido para ele. Já que ele sente muito que as pessoas se distanciam, então ele quer ter as pessoas por perto. Então, como é que ele pode fazer isso? Então, é todo um trabalho ali importante dentro da relação terapêutica de ser trabalhado. Ficou claro? Comentem aqui para nós, se por um acaso não tiver ficado, se tiver ficado alguma dúvida, não deixe de mandar aqui para a gente. E continue nos acompanhando, fique de olho que a gente vai trazer mais conteúdo como esse. Se vocês gostaram mais ou menos dessa dinâmica, também não deixe de compartilhar com a gente, para a gente saber identificando qual tipo de vídeo faz sentido para vocês. Combinado? A gente se vê em breve. Até mais.